Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcelo, professor de música. Tá? Lembrem-se de se inscrever, de compartilhar e de curtir nossos vídeos. Eu vou começar hoje o módulo de teoria musical. Para começar o estudo da teoria musical, nós precisamos conhecer alguns princípios básicos. O mais básico de todos é o som, tá? Bom, o som, gente, ele é um princípio físico. Claro, eu não vou explicar para vocês as miúças físicas do som. O professor de física vai fazer isso, ó, muito melhor do que eu, né? Bom, mas o que eu posso dizer para vocês? Sendo um fenômeno físico, o som, ele é um fenômeno não só físico, mas ele é um fenômeno psicofísico e neurológico. Por quê? O som, ele é energia que se propaga no meio. Como assim energia que se propaga no meio? Vamos imaginar o seguinte, o exemplo clássico para poder demonstrar isso. Um lago, água lá em repouso, tal, beleza, e tu marotamente pega uma pedrinha no lago, cai no lago, pedrinha caiu, as ondinhas começaram. O que é isso? Gerei uma perturbação, uma energia atingiu a superfície do lago. Quando ela atinge, cria-se as ondinhas. Essas ondinhas são as ondas de choque, as ondas de energia se propagando. Essas ondas chegam aos nossos ouvidos. Nosso ouvido interno, por meio de uma série de processos químicos e biológicos, torna essa onda informação. Essa informação vai para o nosso cérebro que processa e gera a ideia do som. Certo? Então, o som, além de ser um processo físico, ele também é um processo neurológico. Tá? E ele é a base da música. Para que o som exista, eu preciso basicamente de três coisas. Eu preciso de uma fonte que gera o som. Pode ser minha voz de taquara rachada, pode ser uma buzina de automóvel, pode ser alguém tocando violão. Essa é a fonte do som. É de onde ele surge. O som precisa de um meio, ou seja, ele precisa de um caminho, de um local, de uma estrada para poder ele viajar. Então, esse meio, no nosso caso, é o ar. Certo? E ele precisa também de um receptor, ou seja, ele precisa de um ouvido que tem um cérebro preparado para poder decodificar essa energia física em som. Eu estou jogando algumas coisas assim, um meio neurológico tal. Sim, a ideia de como o som existe é muito curiosa. Alguns autores, como Robert Jourdan, ele coloca no seu livro sobre o som que o som que nós ouvimos, ele só existe por causa do nosso cérebro. Na natureza, o som que nós ouvimos, ele não existe. O que existe são ondas de energia correndo de lá para cá, de cá para lá, e que quando essas ondas chegam ao nosso ouvido, nosso cérebro transforma essa onda de energia em som. É uma discussão bem longa. Tanto que existe uma discussão até filosófica quando diz que se tu tem uma floresta distante, quando uma árvore cai e ninguém viu a árvore cair, e ninguém ouviu a queda da árvore, esse som realmente existiu? Sim ou não? Para vocês verem, né, pessoal? A discussão do que é o som, ela expande a física, a música, a biologia, a neurologia, chegando até a filosofia. Certo? Bom, gente, o som tem algumas propriedades básicas. Primeiro, a altura. Todo som ele precisa de uma altura, podendo ser aguda ou grave, certo? As alturas são agudas e graves. O som ele precisa de uma duração para poder existir. Ele existe dentro de uma fatia de tempo, assim, certo? Ele precisa de intensidade, ou seja, o que muitas vezes deu tilt, né, pessoal? Vocês viram? Mas muitas vezes nós confundimos a intensidade com volume de som. A intensidade é quando o som é mais alto ou mais baixo, certo? E o timbre? O timbre é a qualidade que identifica o som. Bom, pessoal,
Nós vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês colocam aí embaixo nos comentários, tá? Valeu, obrigado!